Uau. O Pai está on. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas 5. Eu quero ser objetivo porque o Senhor já tem feito uma construção nas nossas vidas desde que entramos neste lugar. E eu creio que até o horário de sairmos daqui, Deus ainda tem muito a falar nos nossos corações. E a Gabi, ela falou quase no final da ministração dela que quando a gente olha para esse tema, uma geração que se levanta, nós encontramos um problema e um destino, uma meta. E eu quero te dizer que o caminho entre esse problema e esse destino é um preço que precisa ser pago. Para vivermos uma geração que se levanta de fato, nós precisamos entender que isso é um processo de Deus nas nossas vidas que exige um preço. Um preço a ser pago por mim e por você. Mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Pagou. Pelos meus e os teus pecados. Mas Ele também diz que todo aquele que quer seguir após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então, para ser uma geração que se levanta, para ser uma geração que vai impactar aí fora, as escolas, as empresas, aonde você estiver, os bairros, cidades, as nações, que eu creio que talvez Deus vai levar alguns de vocês para outras nações, para impactar outras nações, nós precisamos entender que Deus levanta uma geração com propósito a partir de um processo, de um preço que precisa ser pago. Nada é fácil. A vida com Deus, ela não é fácil e Jesus não pregou essa facilidade. Jesus, quando Ele decide levantar a sua geração, quando Ele decide viver o seu ministério, quando Ele decide encontrar os primeiros discípulos, Ele está ali levantando uma geração que mudaria a história da humanidade juntamente com Ele. O que você e eu temos que entender é que esse convite para se levantar é um convite que Jesus está fazendo conosco, um convite honroso de se levantar para governar junto com Jesus Cristo, trazer o reino de Deus para a terra, para ser um canal, uma pessoa na qual vai produzir aquilo que está no coração de Deus para essa geração. Talvez ser resposta para lugares que precisam de uma resposta, para pessoas que precisam de uma resposta, para famílias que precisam de uma resposta. Nada do que Jesus fez, nada do que Deus faz é em vão e não tem sentido. Não, Deus é intencional e Cristo Jesus também foi muito intencional nos seus passos. Então nós precisamos entender que a responsabilidade que está sobre as nossas vidas é se levantar como uma geração forte, posicionada para governar junto com Cristo, para uma geração que está aí corrompida, largada, abandonada, muitas vezes na mão do diabo, e precisa que os filhos se manifestem, que precisa que a glória dos filhos de Deus alcance essa geração. E Deus conta comigo e conta com você, irmão, não tem mais tempo. A gente não tem mais tempo para perder. Tem coisas que na minha e na sua vida já são vaidade e há muito tempo. E nós precisamos entender que é urgente o chamado de Deus para mim e para você se posicionar, se levantar nessa geração. Jesus podia fazer tudo sozinho, sim. Se Ele quisesse, Ele podia, mas Ele escolheu contar comigo e com você. Que é honra maior que essa, irmão. Fazer parte de um reino que é eterno, que não é dessa terra, não é dessa dimensão, mas é eterno. Deus não te chamou para algo finito, Deus não te chamou para algo terreno, para algo físico, para algo que tem fim, não, Ele te chamou para algo eterno. A palavra diz
no livro de Lucas 5, versículo 1, que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o oprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu é quem estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Quando Simão Pedro viu, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nós conhecemos esse texto como a pesca maravilhosa. Mas deixa eu já te liberar uma palavra. Olha para quem está do seu lado. Seja profeta, fala assim: nunca foi sobre peixe. Quero que você olhe para mim, comigo, para esse texto de uma forma diferente. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus está apertado, oprimido, comprimido por uma multidão que estava sedenta para ouvir a palavra, que tinha uma necessidade clara: ouvir a palavra. E alguns movimentos que Jesus faz me chamam a atenção porque eles são meio contramão da realidade daquele momento. Imagina Jesus sendo apertado, espremido, a multidão oprimindo ele porque queria que ele falasse. A palavra diz que de repente ele olha e vê 2 barcos. E a atenção de Jesus era tão clara para aqueles barcos, para aqueles homens, que ele detalha. Lucas detalha que ele olhou para aqueles barcos, ele viu que os pescadores já haviam descido daquele barco e já estavam lavando as suas redes. Então Jesus chega a Simão e fala assim: olha, você pode me emprestar o seu barco? E eu imagino que naquela época era uma grande multidão, então Jesus entrou no barco para que o vento levasse a voz dele e alcançasse as multidões que estavam na praia. Mas olha que interessante. Aqui existe um primeiro movimento. Nós precisamos entender alguns passos dentro desse processo que Jesus nos chama como uma geração que precisa se levantar. Aqueles homens trabalharam a noite inteira, sim ou não? Eu imagino que já era cedo pela manhã e eles já estavam com seus barcos na beirada do lago, já haviam descido, estavam lavando as suas redes. Eu imagino que eles estavam cansados, com fome, estavam ali com sede talvez, frustrados com certeza, porque depois Pedro vai falar: olha, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. E o que chama a minha atenção é que no meio de uma multidão, Jesus está sendo oprimido. Ele não olha a multidão, ele olha para 3 pessoas. Ele olha para alguns homens ali, que estão ali na beirada da praia ali. Jesus já tinha uma demanda grande com a multidão, mas Jesus coloca os seus olhos em alguns homens que estavam cansados, que estavam fadigados, que estavam frustrados, sem resultado nenhum. Porque deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está preocupado com o número, nunca um número foi algo importante para Jesus. Jesus se importa com o propósito, não com o número. Jesus ali começa a conquistar, a chamar os seus primeiros discípulos, a palavra diz. Mas espera aí, tem alguma coisa errada, ele já estava com uma multidão atrás dele. Só que deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus não...
a questão com Deus, a relação de Deus conosco não é como multidão, é como indivíduos. Nós temos que entender que Jesus não está preocupado com multidão. Sabe por quê, meu irmão? Porque toda a história da Bíblia você vai ver que a multidão, ela fazia o quê? Ela só queria saciar os seus desejos e as suas necessidades. Aí você pode perguntar assim: Jesus não poderia ter pegado aquela multidão para mudar o mundo? Se tinha tanta gente assim, por que Jesus foi olhar logo para alguns pescadores ali? Num contexto tão controverso naquele momento? Porque a questão com Jesus nunca é número, nunca foi número. A multidão se preocupa em saciar a sua necessidade, ouvir a palavra e depois ir embora. Receber uma cura, depois ir embora. Deixa eu te perguntar, será que nós temos sido multidão nessa geração? Porque aqui há dois grupos de pessoas no qual esse texto vai se reportar. Um é uma multidão que a Bíblia só fala que ela apertou Jesus, nada mais do que isso. E o outro grupo era alguns homens cansados, frustrados, talvez com fome, com sede, abatidos, que já tinham deixado seus barcos na beirada, já tinham lavado as suas redes, já tinham descido do barco, já estavam lavando suas redes. Que coisa louca, porque a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, e Jesus vai olhar para quem estava lá, numa realidade totalmente oposta. Aí Jesus vai até aqueles homens e fala assim: olha, vocês podem me emprestar um barco? E aqui começa um processo que vai transformar a vida daqueles homens. Aqui começa um processo de uma geração que se levantou com Cristo Jesus para mudar a história da humanidade. Quem quer mudar a história dessa geração com Jesus Cristo? Eu quero. E o primeiro ponto que nós precisamos entender para mudar a nossa geração, para viver uma geração realmente que vai ser, que vai impactar esse mundo, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que é necessário deixar que Jesus entre num barco. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, a situação era ruim para eles, mas eles permitiram Jesus entrar no barco. Sabe qual é o problema da nossa geração? Nós ainda não entendemos que se Jesus não entrar no barco, nada vai mudar. Nós ainda não entendemos que se nós não abrirmos a vida para que Jesus entre e tome o controle da minha e da sua vida, do meu e do seu barco, nada vai mudar. Nós vamos continuar sendo como uma multidão que apenas aperta Jesus em favor daquilo que nós precisamos. E eu creio que quando Deus nos provoca a respeito desse tema, Ele não quer levantar uma multidão, Deus quer levantar discípulos. Deus não quer levantar uma multidão que oprime Ele por aquilo que Ele tem para oferecer. Talvez uma palavra que aliviasse o coração deles naquele momento, e depois a multidão foi embora, cada um para sua casa. Será que nós estamos sendo multidão ou discípulos? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que nós estamos deixando de fato Jesus entrar no barco? Porque talvez a nossa desculpa seja porque eu estou cansado demais, porque eu já tentei fazer muitas coisas e nada deu certo, porque isso não é o meu momento. Para quem quer se levantar como Jesus nessa geração, há a ser pago. Talvez seja uma palavra dura para mim e para você, mas ela é necessária. Há um preço a ser pago. Porque muitas vezes nós temos uma falácia no nosso meio, que Jesus está no controle de todas as coisas. Mentira! Porque se Jesus estivesse no controle de tudo, você estaria obedecendo a voz dele, eu estaria obedecendo a voz dele. Muitas vezes nós damos controle parcial a Jesus. Até aqui o Senhor vai, daqui para frente deixa comigo. E Deus não quer uma geração pela metade. O primeiro ponto é entregar a sua vida para Jesus, deixar Ele entrar no barco. Talvez a gente está na igreja, talvez a gente tenha ministério, talvez a gente faça tudo,
Talvez a gente vá todos os domingos religiosamente na igreja, mas não tem deixado Jesus entrar no barco. Porque quando Jesus entra no barco, o que ele começa a fazer é primeiro colocar as coisas no lugar. O segundo ponto que chama a minha atenção nesse texto é que quando Jesus está no barco, é preciso obedecer à voz dele. É preciso estar disposto a ouvi-lo, a ouvir o que ele tem para dizer para mim e para você. Muitas vezes nós não queremos deixar Jesus entrar no barco, porque quando ele entrar, ele vai começar a falar comigo e com você de forma profunda. E como a Gabi disse, vai doer, vai confrontar, vai apertar. E às vezes a gente não quer um compromisso mais justo com Jesus. E não tem problema nenhum se você quiser sair daqui, se eu quiser. Vai de novo para Deus abençoar a sua semana, tá ótimo, porque é uma escolha sua. Mas eu entendo que quando Deus nos chama, Jesus nos chama para nos levantarmos como uma geração, é uma geração de discípulos, não de multidão. Chega de ser multidão, irmão. Chega de ser multidão. Jesus nunca precisou de multidão. Jesus precisava de discípulos. Porque só quem tem a capacidade, a condição e a coragem de deixar Jesus entrar no barco é aquele que está disposto a ser discípulo. Porque quando você deixa ele entrar no barco, ele vai falar ao teu coração. E muitas vezes ele não vai falar aquilo que te agrada e que me agrada. Ele vai falar aquilo que me confronta e te confronta. É o segundo ponto que chama a minha atenção nesse texto, dentro desse processo de Jesus levantar uma geração naquele momento da história, é que é preciso obedecer a voz e a ordem e o comando de Jesus. Jesus olha para aqueles homens, para Simão em específico, e depois de Jesus ter falado às multidões, Jesus se vira para ele diretamente. E isso é muito lindo, porque Deus tem uma palavra para a multidão, tem ou não tem? Cristo teve uma palavra para a multidão, mas ele teve uma palavra direta para Pedro, para Simão. Ele ministrou às multidões e Simão estava talvez dentro do barco ouvindo, ou na beirada ouvindo até o final, cansado, frustrado. Aí Jesus vem e Jesus faz aquilo que parece loucura. Fala para ele assim: volta para o mar. Eu confesso toda vez que eu prego esse texto que se fosse eu tinha falado para ele assim: ó, na boa, eu manjo de peixe e você de madeira, então vou nem dar muita explicação. É isso e pronto. E Pedro talvez estaria certo na razão dele. Mas Deus não nos chamou para viver de acordo com a minha e a sua razão, de acordo com o meu e o seu conhecimento, de acordo com a minha e a sua estrutura de vida. Ele nos chamou para ser obediente à voz dele. E obedecer, tem um negócio muito interessante em obedecer. Eu tenho 2 filhos de 5 anos de idade, eu gosto de usar esse exemplo. Quando a gente fala para eles assim: olha, já é hora de subir e tomar banho para dormir, você acha que eles vão numa boa? Agora se eu falo: agora vocês vão sentar lá na sala, assistir um desenho, chupar um pirulito e depois comer 2 balas, o que você acha que vai acontecer? Na hora, vão ser obedientes. Só que o problema da nossa geração é isso: a gente não é obediente, a gente não obedece, a gente faz aquilo que é conveniente. E conveniência e obediência são 2 coisas diferentes. Conveniência é o que eu faço porque me convém fazer. Obediência é o que eu faço quando aquilo me rasga, quando aquilo não tem favor próprio para mim, quando eu não tenho benefício nenhum naquilo, quando o meu benefício único é ouvir a voz do meu Senhor e seguir a ordem dele para onde ele me direcionar. Nós precisamos nos levantar como uma geração que não vive por conveniência, mas vive por obediência. E viver por obediência, de novo, vai doer, vai machucar, vai atravessar a minha e a tua vida, mas vai mudar o teu destino, vai te colocar no momento da geração que você vai ser relevante nessa terra.
Mas a partir do momento que eu deixei você entrar no barco e eu ouvi tua voz, agora não vai ser mais do meu jeito. Eu vou porque é você que está falando, porque eu abri mão do meu jeito, porque eu quero o seu jeito. Eu abri mão da minha vontade, porque eu quero viver a tua vontade. E quando ele decide ir, a ordem de Jesus é muito clara, que é o terceiro ponto. Jesus fala para ele assim: vá para águas, para onde as águas são mais fundas. Deixa eu te falar, Deus não tira ninguém da beira do raso à toa. Naquele dia Deus tinha um plano, Jesus Cristo estava sendo intencional com aqueles homens. Deus estava levantando ali, Jesus estava levantando uma geração que iria transformar o mundo com Ele, através de um processo, de alguém que permitiu que ele entrasse no barco, que ouvisse a voz dele, que obedecesse a essa voz, a tal ponto, que Deus mandou eles irem para um lugar mais fundo. Uma geração que quer se levantar, que quer marcar o seu tempo, que quer viver realmente um avivamento. Quem quer isso? De verdade, irmão, você quer isso de verdade? Fala para você mesmo no teu coração. Se você não quiser, está tudo bem. Mas se você quiser isso de verdade, vai precisar você se posicionar em algumas coisas. E uma delas é sair do raso e começar a ir para lugares mais profundos em Deus. Você já foi na praia? Você vai na praia, você está na beirada da praia ali conversando, você vê barulho de gente gritando, criança brincando, é bola quase batendo na sua cabeça, a gente vendendo água de coco, a gente vendendo não sei o que. É uma bagunça, a gente com caixa de som. Por quê? Porque na beirada, no lugar raso, o barulho é muito grande. Alguém perguntou aqui no podcast como eu consigo ouvir a voz de Deus em meio a tantas circunstâncias na vida. Eu contei o meu testemunho, porque que Deus não estava falando comigo. E um dia eu entendi. Um dia eu estava na praia e eu entendi isso. Eu estava ali na beirada da praia, lavando os meus pés. E eu gosto de ir um pouquinho para o fundo. Eu sou alto, então eu fui indo. E o barulho foi diminuindo. Até que eu só ouvi o som das águas. Porque no lugar profundo não há barulho externo. Você vai ouvir o som das águas. Quando Jesus te manda para ir para um lugar mais profundo, é porque lá Ele tem algo para fazer profundo com você. Não é raso, não é na beirada, é no lugar profundo, é em águas mais profundas. Ele quer te levar, Ele quer me levar para águas mais profundas. Só que para isso eu e você precisamos estar dispostos a ir a águas mais profundas. Porque nas águas mais profundas, irmão, muitas vezes você vai tomar uns caldos, umas pancadas das ondas, você vai ficar até torto. Mas às vezes Deus precisa nos entortar para nos endireitar. Faz sentido? Porque às vezes a gente está do nosso jeito e Jesus precisa virar tudo de ponta cabeça para nos colocar de volta no lugar certo. Jesus precisa muitas vezes desconstruir quem nós somos, para construir quem Ele deseja que nós sejamos. Mas para isso precisa deixar Ele entrar no barco, ouvir a voz dEle e caminhar para um lugar de profundidade. Porque lugar de profundidade não é para multidão, multidão fica na beirada. Lugar de profundidade é lugar para discípulo. É lugar para quem quer compromisso, não é para multidão. Multidão não vai para o lugar fundo. Multidão não fica nas águas profundas, ele fica na beirada da praia. Quem você é, multidão ou discípulo? Quem eu sou, multidão ou discípulo? Quarto ponto. Uma vez que você foi para um lugar profundo, irmão, é preciso confiar em Deus, porque o negócio talvez não tenha sentido nenhum. Às vezes Jesus vai te pedir umas coisas que não fazem sentido na sua mente, como pediu para eles: vão para o lugar mais profundo e joguem a rede de novo. Talvez se Jesus falasse para eles assim: olha, vão um pouquinho lá para o lugar mais profundo, fica um pouco lá, descansa, refresca a cabeça, talvez teria mais sentido do que Ele mandar eles jogarem a rede de novo. Peraí, mas eu fiz isso a noite inteira, mas
Mas você fez debaixo da tua visão, da tua direção, do teu conhecimento, da tua razão. Quando Jesus entra no barco, você pode até tentar fazer de novo, mas se você está debaixo de uma palavra dele, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente, nada mais vai ser igual. Quando Jesus entra no teu barco, quando você permite se ouvir a voz dele, quando você deixa ele te levar para um lugar mais profundo, então é preciso você confiar nele, porque muitas vezes ele vai te falar coisas que parecem loucuras. E Deus gosta de uma galera louca. Deixa eu te falar, se você é muito normal, eu profetizo que Deus te dê um pouquinho de loucura santa. E Deus mexa um pouco com a sua estrutura. Que você seja mais violento na presença de Deus. Que você seja mais ousado, como Pedro foi. Já entrei no barco mesmo, já ouvi tudo que esse cara tinha para falar. Já estou aqui mesmo, vamos para um lugar mais profundo. Vou perder o quê? Vou jogar essa rede de novo. Então ele joga a rede. E a palavra diz que ele pega uma quantidade de peixes absurda. A maior pesca de toda a vida dele. A tal ponto que ele precisou pedir ajuda de outro barco. E os dois barcos quase afundaram. Aí Pedro volta dessa experiência. Porque a vida com Deus precisa de experiência. Só que a experiência que a gente tanto quer sentir, ela está no lugar profundo. Para chegar nela, você precisa deixar ele entrar no barco, precisa ouvir a voz dele, precisa obedecer, precisa confiar. Porque senão não vai ter experiência. E aí, a gente pode até pensar assim, mas a gente não pode viver de experiência. Não, eu concordo, a gente tem que viver de fundamento. Mas a experiência é importante. Porque a experiência traz relação mais íntima, traz fé ao teu coração. A experiência constrói quem você é com Deus, é algo particular. Desde quando eu assumi a liderança de jovens, a minha oração é para que Deus dê experiências sobrenaturais para cada um de vocês. É a mesma oração que eu faço pelos meus filhos. Sabe por quê? Porque em vários momentos eu poderia ter desistido. Vários momentos a minha vida estava capengando dentro da igreja. Mas sabe por que eu não desisti? Eu não abri mão? Porque eu lembrei das experiências que eu tive com Ele. Eu lembrei das vezes que Ele me visitava. Eu lembrei das vezes em eventos como esse que Ele falava comigo sobre. É sobre isso, é sobre deixar Ele te falar coisas particulares. É viver experiência com Ele que você vai contar para os seus filhos. Às vezes eu me vejo à noite pondo meus filhos para dormir, eu falando com eles assim, ensinando algumas coisas da Bíblia e contando as experiências que a palavra nos traz, mas algumas experiências que eu vivi com Deus. O que você tem vivido com Deus que você pode transmitir para outra pessoa? Qual experiência? De multidão ou de discípulo? Então Pedro volta daquela pesca de uma forma aterrorizante. Ele olha para Jesus e ele se prostra. E o quinto ponto que eu quero trabalhar com você é que Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Reconheceu que ele era um homem pecador e que Jesus era alguém santo. Porque quando você tem uma experiência íntima com Jesus, é impossível você não ter contato com a santidade dele, você não olhar para dentro de você e reconhecer que você é um pecador miserável que precisa da graça, da misericórdia e do amor dele, e mesmo assim não é merecedor. Porque Jesus não levanta multidões, Jesus levanta discípulos. Jesus não levanta quem não tem compromisso com Ele. Jesus levanta aqueles que decidiram se comprometer com Ele. Pedro
Pedro se prostra aos pés de Jesus. Deixa eu te falar, antes de uma geração se levantar, ela tem que estar prostrada aos pés de Jesus. Uma geração que não se prostra jamais se levantará. Porque o caminho do reino de Deus é invertido. O menor é o maior, o último é o primeiro. Então, para você se levantar, é preciso você se prostrar aos pés de Jesus. E se prostrar aos pés de Jesus significa reconhecer Ele na sua vida, reconhecer quem Ele é, reconhecer que você precisa dEle, que você é um pecador, que eu sou um pecador, que nós carecemos da graça de Jesus. Quanto tempo você não se prostra aos pés de Jesus? Quanto tempo você não se prostra? E prostrar não significa se ajoelhar fisicamente, significa se prostrar espiritualmente, com o seu coração. Davi já falou, sacrifício para Deus é um coração contrito, quebrantado, e esse Deus não desprezará. Porque na igreja a multidão pode se prostrar, ajoelhar, pode levantar as mãos. Mas de novo, Jesus não tem relacionamento com multidão, Ele tem relacionamento com discípulo. E discípulo se prostra aos pés de Jesus. Está disposto a se prostrar aos pés de Jesus? Porque Jesus só pode te levantar como uma geração quando você se prostrar, se render. Prostrar significa se render. Quem já assistiu filme de guerra aqui? Eu gosto. Você já deve ter visto algum exército quando fica frente ao outro, e um exército é tão grande, tão grande, tão grande, que o outro fala assim, eu vou me render, eu me rendo. Levanta a bandeira e fala assim, eu me rendo. É isso, é entender que quem está na frente de você é maior do que você. É entender que quem está com você no barco é maior do que você, é maior do que eu. Pode fazer aquilo que as tuas mãos, os teus braços, os teus pés não podem fazer. Sexto ponto, no versículo 10, a palavra vai dizer que Jesus fala para aqueles homens, não tenha medo, agora em diante vocês serão pescadores de homens. Quando você é exposto ao lugar secreto, à intimidade, à profundidade com Deus, quando você confia nele a ponto de lançar de novo as redes, de entender que agora é um novo tempo na sua vida, antes e depois de Jesus. Porque o que Pedro falou assim, eu fiz tudo do meu jeito até aqui, a partir de agora vai ser do seu. E quando você se dispõe a ir para lugares mais profundos, confiar em Deus, lançar as redes, e você entende que essa experiência te mostra a grandeza de Jesus, a grandeza do Deus que você tem, você se prostra aos pés dele. E quando você se prostrar aos pés dele, então ele vai olhar para mim e vai falar assim, e vai olhar para você e vai falar assim, agora sim, está pronto para se levantar, está pronto para ser levantado nessa geração. E aí ele olha para Pedro e fala assim, não tenha medo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não tenha medo. Jesus faz um chamado e uma promessa. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite que Deus tem para você um chamado e uma promessa para essa geração. E Jesus fala, se acalma, não tem medo, porque a partir de agora você não vai ser mais um pescador comum de peixes, você vai ser um pescador de homens. Porque nunca foi sobre a multidão, sempre foi sobre propósito, destino e promessa. Sempre foi propósito, destino e promessa. Sempre foi sobre levantar uma geração que mudaria a história da humanidade com Cristo Jesus. E o sétimo ponto, que é o mais difícil, a palavra diz que aqueles homens arrastam seus barcos para a praia, deixam tudo para
para seguir a Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem um preço. Quando a gente olha esse texto, fala assim, é muito bonito, porque eles arrastaram os barcos para a beirada, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, é muito lindo, mas você já parou para pensar que eles haviam feito a maior pesca da história? Cara, eles viveram uma experiência surreal, sobrenatural. Nunca ninguém talvez tinha pegado aquela quantidade de peixe. Então eles poderiam voltar e falar assim: bom, eu entendi o segredo está nas águas mais profundas, eu vou ficar só até aqui. Porque às vezes a gente encontra um segredo de Deus e quer parar ali, né? A gente encontra um segredo de Deus e fala assim: não, até aqui eu fui, porque acho que eu já peguei a chave, já peguei o código. Só que Deus não tem processos pela metade. A vida com Deus é um processo completo. O levantar de uma geração era um processo que Deus iniciou na vida daqueles homens, naquele dia, que transformaria a história da humanidade. Repete comigo assim: nunca foi sobre peixe, sempre foi sobre propósito, sobre destino e sobre uma promessa. Deixa eu te falar uma coisa: quando você decide andar com Jesus, vai doer. Você vai ter que renunciar, você vai ter que dar espaço para Ele dentro da sua vida, do seu barco. Você vai ter que ir para lugares mais fundos que talvez, se você cair, você vai se afogar. Lugares perigosos, no meio talvez de tempestades. Mas quando você está debaixo de uma palavra de Deus, Ele garante aquilo que Ele libera sobre a sua e sobre a minha vida. E a promessa de Deus para aqueles homens naquele dia foi: vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês serão a partir de agora pescadores de homens. Falamos sobre dois grupos de pessoas: a multidão que só ouviu a mensagem e sei lá o que foi fazer depois, e alguns homens cansados, exaustos, frustrados e sem resultado. Olha o tipo de pessoa que Jesus vai buscar para ser discípulo. Cansados, frustrados, que já tinham abandonado aquela noite, sem nenhum resultado, sem sucesso nenhum. Mas a Bíblia fala que mesmo apertado pela multidão, é eles que estão nos olhos de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não quer o teu e o meu resultado, Ele quer o meu e o teu coração. Sabe por quê? Porque Ele poderia mudar o mundo com uma multidão? Talvez sim. Mas multidão não quer mudar o mundo. Multidão quer satisfazer vontade e desejo. Por que Ele mudou o mundo com discípulo? Porque discípulo está disposto a abrir mão. Discípulo está disposto a deixar tudo para seguir. O que você está disposto a deixar para seguir Jesus para um lugar mais profundo? Para ser parte dessa geração que se levanta? O que você está disposto a deixar? Porque o que Ele cobra de mim, talvez Ele não cobre de você. O preço para mim é um preço diferente, porque tem sentido na minha vida. Mas o preço que Ele cobra para você, a renúncia, faz sentido na sua vida. Então eu não sei o que Deus vai te pedir. Eu sei de uma coisa: nada do que Ele te pedir é para te causar dano, mas é para te dar propósito e destino. Abraão, quando está para sacrificar Isaac, o anjo aparece e fala assim: como eu brinco, falei o ano passado, apareceu o VAR ali. Precisa não, Abraão, deixa quieto. Porque nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre o coração de Abraão. Só que naquele dia, o texto que nós conhecemos como a pesca
maravilhosa, Jesus fez uma promessa: vocês serão pescadores de homens. 3 anos se passaram. Repita comigo: 3 anos se passaram. É muito tempo? Para alguns sim, para outros não. Depende da tua pressa, depende do que você precisa ser tratado por Deus, do que você precisa ser ensinado. Mas deixa eu te falar, quando Jesus te dá um propósito, um destino, uma direção e principalmente uma promessa, e você permanece firme nele, jamais ele vai deixar de cumprir aquilo que ele te prometeu. E ele cumpriu. Eu vou te provar. Abre para mim Atos 2, versículo 1. Cerca de 3 anos depois, a palavra de Deus diz no versículo 1 de Atos, que quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Pode passar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Como que eles estavam? Porque Jesus ainda ia os levantar como uma geração. Pode passar o próximo versículo. A palavra diz que apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Vai para mim para o 14, por favor. Então, depois de 3 anos, a pesca maravilhosa que nós achávamos que era a respeito de peixes e nunca foi a respeito de peixes, começa então a acontecer, a promessa começa a se concretizar. A Bíblia diz assim: então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão de homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam a palavra, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, de maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando-o na cruz. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. Continua, não tira não. Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no Hades, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza
que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Ele, porém, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que faria um dos seus descendentes assentar no seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no Hades, nem seu corpo sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas. Discípulo foi chamado, discípulo foi chamado para ser testemunha. Multidão não testemunha ninguém, discípulo testemunha sobre ele. Pode continuar. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo de que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Preste atenção, continua aí. Há uma geração aí fora com uma pergunta: o que eu faço? Há uma geração, há jovens, há adultos aí fora com um questionamento: o que eu faço da minha vida? Como aqueles homens naquele dia. E olha o que aconteceu. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia. Irmão, advertia era uma palavra prezada de confronto. A palavra de Jesus para levantar uma geração é uma palavra de confronto. Salvem-se dessa geração perversa. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Quando a palavra e a promessa se cumprem, Jesus é glorificado na minha e na sua vida. Se Ele está nos prometendo e nos provocando a ser uma geração que se levanta, Ele está nos dando um chamado e uma promessa. Vocês farão diferença. Vocês serão a resposta para essa pergunta: o que faremos? Bate no peito e fala assim: eu tenho essa resposta, porque essa resposta morreu na cruz por mim, ressuscitou e vive à destra de Deus Pai, e me deu o Espírito Santo de Deus que habita em mim, para eu me levantar nessa geração e conquistar o mundo juntamente com Ele, para a glória do meu Deus, para a glória do meu Deus, para a glória do meu Senhor. Nunca foi sobre peixes, sempre foi sobre uma promessa e um destino, que Deus estava levantando uma geração que mudaria a história da humanidade junto com Ele. E aquele mesmo homem que Jesus olhou nos olhos dele e falou assim: sabe essa multidão de peixes que você pescou? Tem medo não, porque isso não é nada. O que eu vou fazer você ainda vai pirar, você vai ficar doido com o que eu vou fazer, você nem vai acreditar com o que eu vou fazer, porque no dia que eu fizer, no dia que o processo se cumprir, então você vai se levantar. E quando você se levantar, a promessa vai se cumprir. E sabe o que aconteceu? Mais de 3.000 almas se juntaram em um único dia. Deus não precisa de uma multidão para mudar o mundo. Deus precisa de homens cansados, frustrados e sem resultados,
mas que decidiram deixar tudo para seguir a Jesus. Talvez você está aqui, você está nessa situação, cansado, frustrado, sem resultado. Mas eu quero te dizer que Jesus nunca precisou de homens perfeitos. É de mim e de você que Ele precisa, cansado, frustrado e sem resultado. Está perfeito, mas com o coração entregue e disposto a seguir Ele. Você pode ficar de pé? É dia de decisão. É dia de decisão. Nós precisamos decidir o que vai acontecer depois daqui. Porque aqui vai acabar daqui a pouco. Você vai para casa, eu vou para minha. E depois? Porque o que Deus está derramando sobre a sua vida nesse dia precisa ter um peso eterno. Precisa gerar uma mudança na tua vida, que vai gerar uma mudança depois dessa geração. Aquilo que não te atravessa não alcança o próximo. Por isso que dói, porque tem que te atravessar. Porque Deus não quer uma geração para ser alguma coisa. Deus não quer uma geração para ter alguma coisa. Deus quer uma geração que Ele possa fazer através. E através significa atravessar. Então, para fazer, Ele vai ter que te atravessar. Só que Ele só pode te atravessar com a tua autorização, porque Jesus não faz nada por força ou por violência. Ele não olhou para Pedro e exigiu que Pedro voltasse para o mar. Ele não olhou e exigiu, falou, vai para o meio. Ele pediu e a palavra foi lançada. Ele obedeceu a palavra, ele viveu uma experiência e ele reconheceu Jesus. Ele decidiu deixar tudo para seguir. Aqui eu preciso fazer 2 convites. O primeiro convite é para que, se você que está aqui no nosso meio, você ainda não aceitou Jesus, você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, se esse Jesus que nós estamos pregando para você ainda não se revelou, você ainda não aceitou, não permitiu que Ele entrasse no seu barco, no seu coração, e você quer viver isso, você quer ser um discípulo de Jesus, você quer viver essa realidade, você quer ser alguém diferente, você quer ser alguém, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida, você que quer entregar de verdade a sua vida para Jesus Cristo, que você ainda não fez essa entrega, vem aqui. É o primeiro convite, eu não posso deixar esse dia acabar sem fazer esse convite para você. Nós vamos ministrar mais um trecho aqui de uma canção, e você vai ter um tempo para, se Jesus falou o teu coração e você ainda não entregou a sua vida para Ele, que você venha aqui na frente. Venha para mudança, venha para uma transformação, venha para que Ele faça de você alguém novo, porque a proposta do Evangelho é mudar a nossa vida por completo, é nos tornar alguém mais próximo do que é Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar enquanto isso, adorar. Você que está aí no banco, vai levantando a sua mão. Você que fala em línguas, vai orando, vai celebrando aí o Senhor, adorando a Ele. Glória a Deus. Quem mais, irmão? Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Quem quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Quem ainda não tem uma experiência com Jesus, vem. Vem, Jesus está te chamando nessa noite, vem. Jesus está te chamando nessa noite, vem. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Eu confio em ti. Quero ir mais fundo. Onde eu te encontro, num lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Escute. Eu falei que eu tinha 2 convites para fazer. E outro, eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Mas eu vou convidar você agora, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você desde o começo desse evento. Eu não sei, mas Ele sabe o que você precisa deixar para segui-lo. Se você de fato quer ser um discípulo e ser de uma geração que se levanta como resposta para esse mundo. Então agora é hora de entrega. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser ficar de pé, fica no seu lugar. Se você quiser, faça o que você quiser. Mas renda o seu coração, porque a entrega agora é sua. A palavra foi lançada, ela foi semeada. Não há mais nada que eu possa fazer. Agora é você e Deus. Então é a sua entrega com Deus agora. A partir de agora, tome uma decisão na sua vida. E que essa decisão te leve para um nível de intimidade mais profundo, a tal ponto que Jesus te levante nessa geração. E eu declaro sobre essa igreja. Um momento. Ei, escuta aqui. Igreja de nosso Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus me deu uma palavra para a igreja. Quando eu digo igreja, eu digo instituição.
Você ouviu o texto, você ouviu a palavra, você leu o texto comigo. Sim ou não? Nunca foi sobre número, porque perto de Jesus tinha uma multidão. Era sobre homens com o coração rendidos. Se você acha que o número está pouco, o problema não é o número pouco, o problema é o coração que não está rendido. Porque Deus nunca precisou de muitos para trazer avivamento. Naquele dia que Deus cumpriu a promessa, tinha só 120 orando. A igreja naquele dia só tinha 120. Mas em um único dia, com homens rendidos aos pés do Senhor, quando o Espírito Santo desceu e veio um avivamento, então a palavra diz que mais de 3.000 almas foram acrescentadas. E eu quero declarar sobre essa igreja, porque ela é minha igreja, ela é sua igreja, ela é nossa igreja, que nunca foi e nunca será sobre números, sempre vai ser sobre corações rendidos aos pés do Senhor, cansados sim muitas vezes, exaustos sim muitas vezes, sem resultado sim muitas vezes, mas com corações rendidos aos pés do Senhor. Deus não precisa de uma multidão para fazer um avivamento, Deus precisa de corações rendidos. E eu creio que Deus está manifestando na minha e na sua geração, nessa igreja, nesse momento, pessoas, Deus está levantando corações rendidos aos pés do Senhor genuinamente, para viver um avivamento, porque nunca foi sobre número de pessoas, sempre foi sobre um coração rendido ao Senhor. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, você é de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você voltar para sua casa, para sua igreja, lembre-se disso, nunca foi sobre número, sempre foi sobre corações rendidos. E deixa eu te falar, Deus nem precisava de 120, Ele precisava apenas de um. Ele precisa só de um coração, o meu e o seu. Só de um coração. Se você entregar o seu coração, é um coração que Ele precisa para trazer um avivamento. E eu creio que Deus vai trazer um avivamento sobre a nossa igreja. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento sobre a nossa igreja. E não é sobre números, porque também não era sobre peixes. É sobre destino, é sobre propósito, é sobre promessa, é sobre avivamento. Entregue aquilo que você precisa entregar nas mãos do Senhor nessa noite. E eu creio que Ele vai falar profundamente com você.